Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o Carlos, mais um vídeo hoje aí pro canal. Se você é novo no canal, clica aqui no botãozinho ó, inscrever-se. E se você já participa do nosso canal, agradeço a você por cada comentário, cada dúvida que você traz aí pra gente, tá? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo utilizando classes, né? Nós iremos aprender a fazer uma classe de conexão utilizando o PDO e a programação orientada a objeto, conhecido como POO, beleza? Então, vamos aqui para o nosso projeto. Bom, antes de você começar a criar o seu arquivo, começar a jogar os seus códigos, você vai vir aqui no seu PHP-admin e vai fazer o que eu fiz aqui, ó. Eu criei um banco chamado Banco Produtos, beleza? E dentro do Banco Produtos, eu criei uma tabela chamada TBL_Produtos. Repara que ela não tem nada, tá? Eu só criei mesmo por fim de poder se conectar a ele, tá? Então ele tem o ID, o produto e a descrição, mas eu não coloquei nada. Então a gente só vai ver nessa aula como se conectar, beleza? Bom, no meu Notepad++ eu também não tenho nada, né? A única coisa que eu tenho é uma pasta chamada aulas, só isso. Então dentro dessa pasta chamada aulas, que está lá no meu htdocs, porque eu estou usando o champ, eu vou criar o meu index. Então eu vou vir aqui, ó, arquivo, salvar como, né? Ó, repara aqui que eu caí aqui numa outra página que tem nada a ver. Vou vir aqui, ó, no meu C, cadê aqui? Computador, descolocar o C, cadê aqui? Champ, aqui, ó, champ, htdocs, e eu tenho aqui uma pastinha chamada aulas. Então aulas, e dentro dela não tem nada, então eu vou colocar aqui como index.php. Uma coisa, antes de eu salvar como index.php, ó, eu vou clicar aqui, ó, e vou criar uma nova pasta chamada classes, tá? Essa pasta classes você não mexe por enquanto. Salva o arquivo index na raiz, tá? Index.php. Então tem aqui o meu index. Agora eu vou criar uma outra página chamada conexão. Então vou clicar aqui, ó, no novo, arquivo, salvar como. Dentro da pasta classes que você acabou de criar, vou salvar com o nome aqui, ó, conexão com C maiúsculo, ponto class com C maiúsculo também, ponto php. Beleza? Então a minha variável, a minha página de conexão, ela tem o nome de conexão. Isso significa o quê? Que a minha classe também irá chamar conexão. Beleza? Salvei. Dentro do conexão, eu vou abrir aqui a tag do PHP, né? E vou colocar aqui, ó, class conexão. Repara que o nome conexão é o mesmo nome do arquivo, ele não segue a extensão .class.php, tá? É só o nome mesmo. Abro e fecho chave. Pronto, criei a minha classe, vou ter que jogar um comentário aqui, ó, fim da classe, conexão. Bom, dentro da minha classe eu vou ter o método, então eu vou chamar aqui o método private, eu vou criar um atributo, né, chamado private, que vai ser como se, o atributo é como se fosse uma variável que trabalha dentro da sua classe. Então eu tenho aqui um private chamado db, beleza? Então ele é responsável pela minha conexão, ele vai ser o arquivo principal de conexão. Antes de eu começar a trabalhar esse private, eu vou definir aqui as minhas configurações. Então eu vou colocar aqui, ó, um define, que é uma constante, certo? Ó, define, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O define vai ser responsável por ter as configurações de localhost, usuário, nome do banco e senha. Então abro aspas e fecho ela já, abro aspas, fecho aspas, ponto, vírgula, abro aspas, fecho aspas. Vou duplicar utilizando aqui o Ctrl D, 1, 2, 3. Então o primeiro vai ser o localhost. Então é o seguinte, quando você vai fazer um define, a primeira parte da aspas é o nome desse define, é como se fosse uma variável. Então qual que é o nome da variável? O nome da variável, né, no caso aqui da minha define, é localhost. Opa, localhost não, vai se chamar host. Qual que é o valor que essa define vai ter? O seu host, qual que é o valor que ele recebe? Ele vai receber o localhost, que é o local que eu uso para conectar o banco de dados. Aí eu vou criar aqui uma outra define banco, com o nome banco produtos. Esse banco produtos aqui nada mais é do que esse aqui, ó, banco produtos. Vou criar aqui um usuário chamado root, né, que por padrão localmente geralmente é o root, e um password com nada, ele é vazio, então ele vai ficar assim mesmo, quer dizer que não tem senha para me se conectar ao meu PHP-admin. Se você estiver fazendo na internet, esse localhost aqui pode ser que ele continue,
mas o usuário não e a senha também não, obviamente, beleza? Então aqui são as minhas define, as minhas constantes, beleza? Elas vão ser sempre esses valores aqui. Bom, eu tenho aqui também um atributo, né, chamado privateDB. Esse private significa que esse atributo só pode ser acessado dentro da minha classe, tá? Então eu vou criar aqui um outro item que agora a gente chama de método, que é o private function, chamado de conecta. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. Então esse método aqui, ele vai ser chamado para conectar o meu banco de dados. Tá? Eu não vou passar nenhum valor aqui, tá? Ele não vai precisar passar valores aqui dentro. Outra coisa, vou dar aqui um comentário, fim do método conecta, e aqui eu vou jogar um try. O try é como se fosse um if. Então, por exemplo, se conectar, beleza. Se não, ele cai no erro. O erro a gente chama pelo catch, certo? Vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chave. Então, aqui dentro do parênteses, você vai colocar assim, ó, PDO em maiúsculo, exception, ou exception, né? Que é para ele dar uma exceção na variável erros. Ou seja, quando o try sofrer um erro, o catch vai pegar a exceção do PDO, vai jogar na variável erros e vai exibir para a gente. Para exibir, você vai colocar um die, né, um d, não sei como é que você chama isso aqui, e dentro de aspas duplas você informa o seu erro. Então eu vou colocar aqui, ó, erro na linha, certo? Vou abrir e fechar a chave, erros, né, que no caso é essa variável aqui, get code. Isso aqui eu já consigo informar qual foi a linha que deu erro. Esse get code aqui, ele faz parte do PDO exception. Vou dar um BR, tá? Não precisa concatenar, não precisa colocar aspas nem nada. Vou dar um Ctrl D. Erro na linha, mensagem. Vou mudar aqui o get code para get message, que é a mensagem. Vou dar um Ctrl D. Arquivo, get file. Então eu tenho qual foi o erro, qual foi a linha que deu o erro, eu tenho qual foi a mensagem desse erro e eu tenho qual é o arquivo que está dando o erro, beleza? Bom, agora eu vou fazer a conexão. Para conectar eu vou colocar um thisDB. Esse DB aqui nada mais é do que o atributo que eu coloquei aqui em cima, então agora eu estou usando ele, thisDB, ou seja, este atributo ele é igual a new PDO. Ponto e vírgula. Dentro aqui, ó, eu abri, fechei aspas e vou colocar MySQL host é igual, e fora da aspas aqui, ó, eu vou concatenar ponto, fecho aspas, e vou jogar aqui o nome da minha define, ó. A define chama host, então eu vou jogar ela aqui dentro, ó, host, beleza? Ponto e vírgula, dbname é igual, né, deixa eu fechar a lateral aqui, dbname é igual a aspas duplas, ponto, o nome do meu dbname, ó, é o banco, então eu vou vir aqui, banco, beleza? Ponto e vírgula, aspas duplas e vírgula. Aí agora eu vou colocar o nome do meu usuário, então eu vou colocar aqui, usuário, vírgula, opa, deixa eu quebrar aqui um pouquinho, password, beleza? Pronto, já tem uma conexão criada. Então, ó, o meu atributo DB, ele vai receber o new PDO, MySQL host e o define host, que é essa informação aqui. O dbname recebe o banco, que no caso é isso aqui, e o usuário recebe o root, e o password fica em branco, porque está em branco ali em cima. Agora eu vou tratar os erros. Eu vou colocar aqui, ó, thisDB exec, ou seja, o exec é para falar o seguinte, a minha conexão ela vai se conectar através do UTF-8, certo? Então eu vou colocar aqui aspas duplas, set UTF-8, beleza? Então aqui eu estou falando que a minha conexão ela vai ser passada através do UTF-8. Agora eu vou falar o seguinte, que o PDO, né, que o caso aqui, o exception, vai ficar responsável pelos erros. Então eu vou colocar aqui, ó, db set tribute, e aqui eu vou jogar o meu
PDO, eu vou jogar o meu PDO, né, attr ermod, PDO ermod exception. Então isso aqui é para falar o seguinte, ó, o PDO vai ficar responsável por todos os erros, tá? Então o erro vai cair aqui dentro do cat e vai exibir na tela para mim, beleza? Com isso, certo? Com isso, você já tem uma conexão criada. Aqui, ó, antes de acabar o método, né, o método conecta, você vai retornar o thisDB. Isso aqui é o seguinte, ó, conectou, agora retorna para mim a sua conexão. E como ele é um método privado e eu não quero que ninguém consiga pegar isso aqui e fazer modificações, eu vou criar fora do método conecta um método público, que vai chamar public function. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a gente usa o método get e set, né? O get quer dizer que eu quero pegar alguma coisa, exibir algo, né, através de um método que é chamado de método mágico. Então o get conecta, tá? O get, ele tem o mesmo nome aqui, ó, do método que eu quero usar. Então quer dizer que esse método privado agora ele tem um método público também. Então get conecta, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. Aí eu coloco aqui, ó, return this conecta, beleza? Ou seja, o meu método público ele vai retornar tudo isso aqui para mim. Porém, ninguém vai conseguir fazer alterações. Se eu chamar esse método aqui, ó, se ele fosse público, né, e eu chamasse ele em outra página, alguém poderia jogar alguma coisa e usar ele. Então, para que isso não aconteça, eu coloco ele como privado e simplesmente retorno ele a fim de leitura ou conexão. Beleza? Bom, aqui já está conectado. Vamos agora no index fazer a conexão funcionar. No index, eu vou criar aqui um PHP, vou dar um include once, tá? Para quem não sabe, o include once quer dizer que ele não vai chamar duas vezes a conexão, tá? Se ela já estiver sendo chamada, ela não vai ser chamada de novo. Vou colocar aqui, ó, classes, que é o nome da pasta que a gente criou, conexão.class.php. Então, eu fui na pasta classes e chamei o arquivo conexão. Agora eu vou colocar aqui, ó, conexão é igual a new conexão. Então eu chamei o arquivo e instanciei a minha classe. Então essa variável conexão, ela tem todos os métodos que são públicos aqui dessa página aqui. Então qual que é o método público? O método público é o get conecta. Então agora eu vou retornar ele, ó. Eu vou dar aqui um var dump conexão get conecta. Assim eu consigo retornar minha conexão conectada. Salvei e vamos executar aqui para ver se funciona. Ó, não tinha nada na minha pasta, vou dar um F5. Olha lá, retornou um object PDO. Isso significa o quê? Que a minha conexão ela foi conectada, porque eu consegui criar um objeto. Se eu vim aqui, ó, no meu conexão e mudar, por exemplo, aqui ó, o root, eu vou colocar roots e atualizar a página. Olha lá, erro na linha, né, 10, 14, né? Na verdade aqui não é erro na linha, é o código do erro, tá? Código do erro 10, 14, mensagem SQL o acesso ali, né, não foi definido pelo usuário, arquivo conexão.class.php, beleza? Vamos arrumar aqui o nosso erro, ó. Aqui, ó, código do erro, certo? Vou dar aqui um Ctrl D e vou colocar aqui, ó, linha do erro, get line, beleza? Agora ele vai mostrar para mim qual foi a linha que deu erro. Vou salvar, ó, linha do erro 11. Se você vir na linha 11, né? A linha 11, ó, é a linha que conecta o banco. Então, ou seja, isso aqui não conseguiu se conectar por causa que uma dessas informações aqui de cima não são verdadeiras, elas não fazem sentido, certo? Ó, vou tirar aqui o S, vou salvar e atualizar. Olha lá, conectou o banco de dados. Na próxima aula a gente usa isso aí para fazer um select. Galerinha, até a próxima!